pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui diretamente de Minasul para participar da 21ª Conferência Missionária, um grande trabalho de missões. Nesta noite está dando abertura na sexta-feira e a programação se estende até o domingo, meio-dia. É um grande trabalho de missões em que Deus tem operado. Aqui contamos com a presença do nosso bispo, Oídes, e com vários outros pastores que são percussores na propagação do Evangelho, não só no Brasil, mas em todo o mundo. É importante que entendamos que Deus se faz presente neste lugar e Deus manda que façamos missões. Fazendo missões em tempos de conquista. Provérbios capítulo 24, versículo 11. Estamos nesse momento com o nosso pastor presidente do estado do Piauí e gostaríamos de perguntar, pastor, o quão importante é o trabalho missionário e o que representa para o senhor a 21ª Conferência Missionária? É uma alegria, né, poder estar aqui na 21ª Conferência Missionária. Respondendo aqui a pergunta, o trabalho missionário ele é fundamental, é importante. Essa igreja aqui é a nossa igreja mãe, que abriu o trabalho ali no estado do Piauí, né? E nós estamos ali dando continuidade. A importância do trabalho de missões é resgatar vidas, né? Em todos os municípios do estado do Piauí, pessoas que às vezes estão desesperadas, estão vivendo momentos difíceis emocionalmente falando e em todos os aspectos. Então o Evangelho ele vem trazer uma solução, né, para essas vidas e graças a Deus nós temos alcançado muitas vidas. Então o trabalho missionário é muito importante e não pode deixar de existir. Com relação à 21ª Conferência, é muito importante e fundamental a gente ressaltar essa importância, né? Porque aqui os missionários que estão no Piauí, na Bahia, no Maranhão, todos nós afluímos para a Conferência Missionária nessa data do ano, né? Onde nós recebemos aqui palavras, instruções para prosseguir com essa obra, né? E a gente sai daqui motivado, alegre, feliz e com muito conteúdo para continuar o nosso ano de trabalho até a próxima conferência, no nome de Jesus. Estamos aqui com o prefeito de Minasul, Carlos Alberto Lereia, e gostaríamos de perguntar, prefeito, o que a 21ª Conferência Missionária representa aqui para Minasul? Olha, representa algo muito importante para qualquer cidade, qualquer comunidade, né? Que é encher a cidade de bênção e orações nesses dias. Eu sempre digo que se tem algo que não tem contraindicação é oração. Então orar, além de custar nada, não é verdade? Até remédio, se tomar acima da dose, pode ter contraindicação. E oração não tem. Além disso, esse trabalho feito pela Assembleia de Deus, o Campo de Minasul, comandado aqui pelo pastor Antonildo, já a 21ª, além disso, enche a nossa cidade de gente que vem visitar e conhecer a nossa cidade. Isso também ajuda a economia, porque é gente que vem aqui, vai no comércio, a mulher vai no salão, vai no restaurante, isso tudo ajuda também economicamente. Eu só tenho que agradecer os que vieram de vários estados, e tem repetido isso ao longo dos anos, como o estado do Piauí,
da Bahia, de Tocantins, do Maranhão, outras cidades goianas, de Brasília. Aqui recebemos nesse período milhares de pessoas oriundas de vários estados do território brasileiro. Eu só tenho que comemorar, apoiar e agradecer. Meus amados, já os cumprimentei inicialmente quando fizemos a abertura, mas com alegria que eu quero uma vez mais abraçá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos todos em pé, Êxodo capítulo 14, o versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Amém? Diga a Israel que marchem. Amém. Esta é a mensagem. Podem se sentar. A ordem é marchar. E é para frente que se caminha, né? Graças a Deus. Louvar a Deus por aqueles que puderam participar até agora desse momento especial nesta conferência. Louvar a Deus porque o pastor Antonio está de volta. Aleluia! Dá um glória a Jesus aí. Você está aqui é porque as coisas estão bem, né? Amém. Graças a Deus. Pastora Diná, todo o campo de Minasul, nosso carinho especial. Saudado ao prefeito Carlos Alberto, sua esposa. Saudá-la como prefeito e saudá-la como pré-candidato a prefeito. E assim eu saúdo o Roger também, né? Um pré-candidato a prefeito. Os vereadores que aqui estão, estou vendo o Fabinho, quem sabe tem outros, né? Muito bem, Deus abençoe. Já abracei a nossa mesa diretora e registrar minha alegria, né? De ter um número hoje expressivo, né? Do que no ano passado. Muito bem, pastores presidentes vieram também uma boa quantidade. E não só os goianos, mas pastor Carlos Nogueira, nosso presidente no estado do Piauí, sua esposa, Luísa, os que vieram do estado do Piauí, alguns pastores presidentes, do estado da Bahia, pastor Dair, e aqueles que vieram de lá, alguns que eu já passei por lá em viagens missionárias, né, pastor Adilson, naqueles rali, junto com o pastor Isaías, Negrão, e graças a Deus, que o trabalho que começou em Minasul, no coração do pastor Antônio Martins, ele deu muito fruto, né, pastor? Né, Cláudio? Deu muito fruto. Hoje são milhares de pessoas que estão alcançadas aí nesses estados por onde o Ministério de Madureira chegou. Até no Maranhão, né? No Maranhão. Hoje nós estamos com uma boa frente missionária também no estado do Ceará. Tanto o pastor Ataú tem, como também agora acabamos de receber também uma regional muito boa lá, que tem unido e está debaixo da cobertura da nossa igreja, além de alguns países, né? Eu estou indo agora junto com a nossa liderança nacional, os bispos Samuel, o bispo Abner e outros lá em Milão, na Itália, norte da Itália. Alguns pastores estão indo comigo para inaugurar ali um grande prédio que foi adquirido pelo Ministério de Madureira para ser um centro missionário, né? A sede de Madureira na Europa, onde vai convergir todos esses trabalhos, irmãos, que estão aí espalhados na Europa, centralizar ali a direção, a orientação, a logística, o apoio que todos precisam ter, para a partir de lá avançar mais ainda. Então, dia 19, hoje é 19, né? Daqui 2 meses, né? Exatamente dia 19, será inaugurado lá aquele grande espaço, né? Que se adquiriu ali em Milão, em razão da igreja de Milão de Madureira, já é uma igreja forte lá. Há muitos anos que está ali, não é? E aquela igreja se consolidou em Milão, norte da Itália, e achou-se por bem adquirir um imóvel naquela cidade, que é estratégica para atingir toda aquela região. Isso sem falar em outros continentes, né? Que Madureira tem dado essa contribuição. Eu me lembro que há alguns anos
nós estávamos na convenção em Madureira e um pastor da Suécia, eu estou meio resfriado e esse ar que está vindo aqui, mas não tem como desligar, me abençoe e prejudica os demais, né? A gente estava lá e um pastor da Suécia, ele chegou lá na convenção e foi dada a palavra a ele, pastor Neudo, não sei se você se lembra. Ele falou: eu vim pedir socorro. A Suécia ajudou a fundar o trabalho no Brasil. Daniel Berg eram suecos que vieram da América do Norte e eles trouxeram o evangelho para o Brasil. Mas hoje a Suécia pede socorro. Que o Brasil mande missionários para a Suécia. Que o Brasil mande missionário para a Alemanha. Que o Brasil mande missionário para a Bélgica. Que o Brasil mande missionário para a Inglaterra. Que o Brasil mande missionário para a Europa, que está se tornando um continente muito ateu, muito distante de Deus, né? O continente enriquece muito, materialmente falando, e vai abandonando Deus. Eu vi aquele pastor de Gana, um dia ele dando um testemunho. Ele veio da mocidade da igreja dele numa grande vigília, a noite toda, vigília sendo transmitida pela emissora, e ele estava voltando do interior e ouvindo a vigília na rádio da igreja. E os jovens orando, profetizando, falando língua estranha, e ele diz: olha, muita gente pensa que o trono de Satanás está na África, mas não está. O trono de Satanás está aí na Europa, lá que estão abandonando Deus. Aqui não, a África está sendo conquistada para Jesus, não é? A África está ganhando. Como que pode o diabo morar num país onde a juventude faz uma vigília desta, não é? Então está faltando exatamente isto. E a ordem é avançar. Olha, amados, todos conhecemos essa passagem aqui. Quando o povo de Deus diante de obstáculos, né? Porque para quem tem fé, não existe problemas, existem desafios. E desafios você enfrenta pela fé, pela confiança em Deus. Aquele povo saiu do Egito. A igreja também está saiu do Egito, mas isso não impede ela de ter desafios, de enfrentar obstáculos. Logo, já no início da caminhada, e olha, tenha cuidado, obreiro que está começando. Tenha cuidado, novo crente que está começando, porque no começo da jornada é tudo mais difícil. Jesus falou que a semente caiu e logo veio o diabo a roubar a semente. No início das coisas ele quer minar. Todo início é difícil. É o início do casamento, o início de uma empresa, o início de uma igreja, o início de uma atividade qualquer. É muito difícil, porque o diabo quer minar. A igreja mais sofreu no começo da igreja em Jerusalém. O mundo, o diabo, o sistema levantou contra a igreja para acabar no início com a igreja. Todo início é complicado. O início da jornada do povo de Deus, que saiu do Egito em direção da terra prometida, já começou com muitos obstáculos. De frente está o Mar Vermelho, as montanhas de um lado e outro, atrás em Faraó com seu grande exército. O povo de Deus, muitas vezes, por não ter grande experiência com Deus, por não conhecer direito o Senhor Jeová, por não saber a glória e o poder de Deus, às vezes entra em desespero. Porque quando a pessoa conhece Deus, ele vai dizer como Paulo falou: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso. Mas tem gente que não sabe ainda que Ele é poderoso. Israel, apesar de todos os milagres que Deus tinha feito no Egito, destruindo toda a estrutura do Egito, acabando com toda a idolatria do Egito, mostrando que aquilo não valia nada, o povo ainda estava receoso, porque não conhecia Deus. Tanto é que Deus não levou ele pelo caminho mais curto, mais fácil, porque eles veriam a guerra e não estavam preparados para a luta, para a batalha. O começo é muito difícil, mas o que se faz quando você está diante de problemas e dificuldades, desafios e obstáculos? Vamos clamar a Deus, né? Vamos buscar o recurso que vem do céu. Moisés começou a clamar e o povo a gritar, e Deus fala: agora não é hora mais de orar. Outro dia eu ia pregar, e não sei porquê, alguém falou: o senhor vai tomar o café da manhã? Sim, eu vou tomar o café, não vou jejuar hoje não, eu vou pregar, tem que estar forte. Eu jejuei anteontem, né? No dia da pregação não vou jejuar não, tem que estar forte. Tem que estar preparado para enfrentar a batalha. O povo de Deus começou a clamar,
E Deus falou: por que clamas? Diga ao povo que marchem. Olha, o que o homem não vê, Deus vê. A estratégia que o homem não tem, Deus tem. Mas marchar é marchar para cima do mar. E os poetas e os cantores, e não tem nada de errado nisto, fez o hino, né? Se o mar não abrir, a gente passa por cima. Mas não precisa tanto, irmão. Para que tanta fé? O mar vai abrir. Não tem que passar por cima, não. Vai abrir. Sempre abriu. Deus vai abrir uma porta, não tem porta. Ele vai abrir o mar. Pode marchar, pode avançar, que vai dar certo. A ordem é avançar, irmãos. Se a igreja fosse observar o obstáculo, o tamanho dos gigantes, não seria a potência no mundo que é hoje. A glória de Jeová não estaria cobrindo a terra através do reino dele implantado pela igreja. Não, mas ela não olha para o tamanho do gigante, como Isaías, como Davi não olhou para o tamanho do gigante. Porque se Davi tivesse medido aquele gigante, de alto a baixo, de baixo para cima, 3 metros de altura, aquela fortaleza, coberto por uma couraça terrível, capacete, espada, escudo. Se ele olhasse e medisse mesmo, humanamente falando, ele iria fugir igual aos demais. Iria temer e tremer igual aos demais. Mas você percebe pelo contexto ali que Davi não viu o tamanho do gigante. Ele não olhou para o tamanho dele. Ele olhou para o tamanho do seu Deus. Você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti, é em nome do Senhor. É no poder do nome do Senhor. Ele não olhou para o tamanho do homem. Meu irmão, quanto mais você olhar para o obstáculo, olhar para o problema, maior ele fica. Tira o olhar do problema e começa a olhar para Deus. Vá na força do Senhor, porque a resposta de Deus foi essa: diga ao povo que marcha. Não tem conversa. A igreja não pode mais pensar que ela pode voltar atrás, retroceder na sua fé, nos seus valores, nas suas crenças, nos seus princípios. Já fomos longe demais, irmão. Já ultrapassamos o ponto do não retorno. Os irmãos vieram da Europa. Daqui a pouco nós vamos viajar para lá. E eu estava olhando o meu voo, 11h30 de voo. Tem voo que você vai ir para a Ásia, é 18 horas, direto. Toda a aeronave, ela tem uma autonomia de voo. Ela tem uma autonomia. Você decola de Minasul, indo para Nova York. Daqui a pouco, você ultrapassa um ponto que a gasolina, o combustível do avião, só dá para chegar lá. Não dá para voltar para cá. Se der um problema lá, meu irmão, agora é chegar. É tentar chegar, porque para trás não dá mais. Nós ultrapassamos o ponto do não retorno. Não tem combustível para voltar para a origem. O combustível só dá para chegar no destino. Meu irmão, a igreja passou o ponto do não retorno. Voltar para trás não dá mais. Desistir não pode mais, missionário. O negócio é chegar lá onde Deus mandou, atravessar o mar para o outro lado. A ordem é marchar, é avançar. Eu lembro sempre, e cito isso algumas vezes, e às vezes alguém já até, de forma ilustrativa, já me ouviu citar isto, que o bispo Primaz, uma vez, estava falando exatamente uma mensagem mais ou menos nesse sentido, não é? Que nós devemos sempre avançar e nunca retroceder. Deus não tem prazer em quem volta atrás, mas naqueles que perseveram para a salvação da alma, que continua caminhando apesar de. Ele citava o exemplo da história, que Napoleão Bonaparte, saindo nas suas conquistas, ganhando muitas batalhas, um dia o exército enfrentava um inimigo muito poderoso, e ele percebeu do alto onde ele estava, que aquele dia o seu exército não iria conseguir vencer. Ele chama o corneteiro, aquele soldado, toque para a tropa recuar. Ressoa o som nesse
trompete seu, dessa trombeta, o toque para a tropa recuar. Aquele moço começou a tremer e não tocou. Napoleão gritou: eu já mandei, toque recuar. E o moço começou a tremer: pelo amor de Deus, porque você não toca? Ele disse: eu não sei esse toque. Ninguém me ensinou esse toque lá no quartel, na minha escola de formação. Eu não sei esse toque de recuar, não. Aleluia. Napoleão perguntou: o que você aprendeu lá? Eu só sei o toque de avançar. Pois então que seja, toque de avançar. E ele caprichou. A tropa avançou e naquele dia o exército de Napoleão conquistou uma grande vitória. Aqui está um povo que não aprendeu esse toque. Na escola que ele frequentou, nos pastores que treinou você, nos missionários que fundou essa Assembleia de Deus, nos apóstolos que começaram a obra de Deus, nós nunca aprendemos o toque de recuar, o toque é de avançar. Sai da frente ideologia esquerdista, sai da frente Rede Globo, sai da frente inimigo, porque a igreja pede passagem. Nós vamos avançar. Todos que querem desconstruir a família, os valores cristãos, que querem impedir o crescimento da igreja, por favor, sai da frente. Porque o Senhor está dizendo: porque clama a minha igreja, diga o povo para marchar. Mas olha o mar, estou mandando marchar. Olha os inimigos, olha a força dos opositores nossa, olha o quanto eles são poderosos. Deus está dizendo: a ordem é marchar. Aleluia. E deu certo. O povo marchou e o mar se abriu. E eles atravessaram a seco, o mar vermelho, até cantar o cântico da vitória. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Israel teve uma outra experiência. 40 anos caminhando, Deus tinha prometido uma terra que emanava leite e mel, terra boa. Mas enquanto não chega a bênção, Deus vai cuidando de nós. Deus nunca abandonou aquele povo, apesar da rebelião, da desobediência. Mas Deus nunca deixou faltar o pão para eles. Nunca faltou água. Nunca faltou a proteção de Deus, a direção de Deus no deserto para o povo. É deserto, mas Deus está com você, irmão. Está passando luta, mas Deus está com você. Não vai faltar o essencial para você. Nunca Deus deixou faltar. O povo acampa lá nas terras de Moabe, depois de 40 anos. E ficaram acomodados ali durante 2 anos. Veja os irmãos, que eu imagino que todos os dias pela manhã, acampados nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, eles levantavam de manhã cedo, tomavam café, e os pais chamavam os filhos e falavam: olha, a nossa terra está do outro lado daquele rio, está vendo aquelas montanhas lá, aquelas cidades, tudo é nosso. Deus nos deu. Passava o dia e ia dormir. 1 ano se foi, 2 anos, e o discurso era o mesmo. Deus prometeu, aquela terra é nossa, que aquilo nos pertence. Mas o povo sem iniciativa. Um dia Deus cansou daquilo e falou com o líder: santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Só não fiz ainda, porque vocês não estão santificados ao ponto de eu agir no meio de vocês. Ainda não está na hora de eu mover no meio da minha igreja, porque ela não chegou no ponto que eu quero. Não orou o quanto tem que orar, não jejuou o quanto tem que jejuar, e não consagrou, e não adorou, e não está santificada como eu quero, porque o dia que fizer isto, eu vou fazer maravilha no meio de vocês. E foi tão simples, né? Os sacerdotes puseram a arca sobre o ombro e foram marchando. A ordem é marchar, né?
Quando eles molharam os pés, e olha que o Rio Jordão estava transbordando, tempo de chuva, cheia, aquilo derramava água para todo lado no Rio Jordão, mas simplesmente, quando os sacerdotes molharam os pés, tornozelo, a água cobriu aqui, fez-se um montão de água, parou de correr o Jordão, fez uma represa enorme. Irmão, molhe os pés na água, você verá o milagre. Molhe os seus pés, não precisa sair nadando não, basta encostar na água, toma iniciativa e Deus vai honrar você. Eles entraram e molharam os pés pela fé, e Deus honrou aquela fé, e a água parou de correr, e o povo atravessou. Os sacerdotes ficaram no meio do leito do rio, seco, e o povo foi passando, e aqui atrás um montão, né, de água, uma coisa, uma barragem invisível, mas era a mão de Deus segurando a água. Quando passou o último, os sacerdotes saíram marchando atrás do último, e lá, quando saiu da outra margem, só fez assim, a água voltou a correr. A ordem é marchar, irmãos. Vamos agir pela fé, e Deus vai dando vitória atrás de vitória, bênção atrás de bênção. Se fizer como preguiçoso, tem um leão no caminho, não acontece nada. O preguiçoso fala, tem um leão no caminho. Às vezes não tem um leão nada, né? Ele está fazendo um barulho de leão, ruge como um leão, faz um barulho de leão, mas pode enfrentar. O gigante desafiou por 40 dias o povo de Deus. Não tem um homem aí capaz de me enfrentar. Até que chega um menino cheio de fé, e aquele gigante virou nada. Irmãos, vamos sair da noite. À noite parece que tudo é mais difícil, né? Você de noite tem tantos medos, né? Qualquer barulho no telhado você acha que é um ladrão, é um rato, né? A igreja, quando está no dia, ela não tem medo de nada. Ela não tem medo de nada. E olha, a tarefa nossa está inconclusa. O que Jesus mandou fazer não está terminado. Pregar o evangelho a toda criatura, então virá o fim. Mas não é o fim do mundo, não. É o fim da igreja na terra. Porque o fim começa com o arrebatamento. Porque todo fim tem começo, meio e fim. Tem o começo do fim, Jesus falou, é o começo das dores, é o começo do fim. Tem o meio do fim e tem o fim do fim. Então prega o evangelho a toda criatura, e chegou o fim para a igreja. Como nós desejamos o céu, né? Como nós queremos morar no reino celestial. Mas não adianta orar falando, Jesus, venha logo, estou com pressa, esse mundo está ruim demais. Está mesmo, né? Aqui não é o lugar da igreja, aqui é inóspito, aqui é impróprio para a gente. Ele não consegue respirar no meio de tanta violência, corrupção, idolatria, maldade, devassidão moral. Ah, que ambiente horrível para nós. Deus está dizendo, eu quero voltar, eu quero ir, mas eu não posso. Eu tenho muitas ovelhas, mas estão fora do aprisco. Convém agregá-las, haverá um rebanho e um pastor. Missionário que está no campo missionário, você foi, marchou, Deus abriu porta, levantou pessoas, almas se converteram, igrejas foram plantadas. Isso é um exemplo para quem mais não está indo, para que vá, para que façamos. Conferência missionária é para Deus ampliar a nossa visão e renovar a nossa força, para a gente continuar ouvindo a voz de Deus. A ordem é marchar. A ordem é marchar. Pode lançar mão que Deus honra. Você coloca a mão que Deus coloca a mão em cima. Estamos no tempo de conquista. Mas se você ler a passagem lá de Josué, Deus falou, olha, esforça-te e eu serei contigo. Deus não falou, eu serei contigo, portanto, esforça. Não, esforça-te e eu serei contigo.
Eu pensei que Deus era comigo para depois eu esforçar. Não. Deus não é com medroso, com covarde. Não. Deus é com os valentes. Aleluia. Moisés, diga ao povo que marchem. Desse púlpito aqui, está saindo para Goiás e para o Brasil a ordem. Diga à igreja que marche. O mar vai abrir, a vitória virá e vamos conquistar a terra. Você pode ficar em pé comigo? Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Você sabia que tem uma estatística aí, que a maioria das conversões acontece por influência da família, por influência de um amigo. Não é tanto por usar televisão, usar rádio, cruzadas evangelísticas, que é coisa boa. É a influência da igreja como luz do mundo e sal da terra. Isso vai crescendo como um fermento, né? Vai multiplicando. Cada um ganha mais um, ganha seu amigo, seu colega de trabalho, o seu parente, e a obra vai crescendo assim. Deus determinou. E eu não canso de dizer isto. Hoje nós estamos em 2024. 2032. Essa curva ascendente do crescimento da igreja vai ultrapassar qualquer outro segmento religioso do Brasil. Os evangélicos serão maioria. 2032. Mas se nós corrermos um pouco mais, pode ser 2030. Maioria de evangélicos no Brasil. Mas não é evangélico para escandalizar, não. Não é esse gospel aí que só mancha a história da igreja. Gente que não tem compromisso com Deus, que não tem mudança de vida, que não tem santificação, que não é cristão coisa nenhuma. Que funda a igreja dele e lá não tem regra, não tem norma, não tem nada. E depois o escândalo vem e eles dizem que é os crentes, é os evangélicos. Não é não. Aqui está o povo de Deus, aqui tem temor de Deus, que nasceu de novo, sabe o que é conhecer Jesus de verdade. Irmão, Jesus só tem uma igreja. Ele falou, edificarei a minha igreja. Ele não falou, vou edificar as minhas igrejas. A minha igreja. E a igreja de Jesus é aquela que segue essa palavra. Segue as normas de Jesus, os valores, os princípios de Jesus. Não importa com certas igrejas aí não, irmão. Porque não é a de Jesus. O elemento fundou ela. Ele pode dizer a minha igreja, porque foi ele que fundou. Não é a que Jesus fundou. Então lá acontece de tudo. E depois vem esse mundo gospel aí, que não tem compromisso, tem temor de Deus. Uma minoria dos 10% e que mancha os 90%. Deus está cobrando de nós, irmão. Deus está cobrando de nós. Santificai hoje, que os milagres vão acontecer. O mar vai abrir, vai chover pão do céu. Não vai faltar água para o povo, não vai faltar direção. Aleluia. Nosso Deus é o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Quando está tudo bem, está conosco. Mas quando é a prova, Ele está com a gente também. Pega essa palavra aí, a ordem, irmã, é marchar. Levante sua mão e comece a adorar a Deus. Comece a agradecer a Deus. Toma posse de um ministério mais abundante, mais frutífero. Nosso Deus não mudou. Ele é o comandante desta igreja. Ele é o general dos generais. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Oh, aleluia! Abe xerifical baixou.